Gente, estamos de volta! Eu já estou virado aqui porque eu quero mostrar aqui que o João mostre A Fada e o Bruxo. Esse é o livro do nosso querido Francisco Medina, que está aqui com a gente e vai nos falar um pouquinho a respeito dessa sua obra, sua mais recente obra. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Léo. Tudo bom? Bem. O que é A Fada e o Bruxo, as Crônicas de Ivy? É um romance de literatura fantástica. Um romance de literatura fantástica. O que é um romance de literatura fantástica? Literatura fantástica é a base, por exemplo, para os filmes fantásticos. Pouca gente sabe, mas 10 das maiores bilheterias de cinema do mundo são baseados em literatura fantástica. Você se lembra qual foi o filme que mais ganhou dinheiro? Eu acho que foi aquele do... Sem querer te testar? Não, eu acho que foi aquele da piada varinha lá. Ó... Não, Avatar. Avatar é um universo fantástico. Mas e aquele da varinha lá, do bruxo? Da varinha tá entre o do Harry Potter, mas tá entre os 10. Mas o Avatar, 2,6 bilhões e reais. Ganhou mais do que Harry Potter? O único filme que não é universo fantástico, dos 10 mais, é o Titanic, que também é do mesmo camarada do James Cameron que fez o Avatar. Quais são os que você... Diga alguns aí pra gente. Vamos lembrar? O Senhor dos Anéis, Batman, agora passou, Avengers, Toy Story... Todos esses todos são universo fantástico. Batman, a Gotham City não existe. A Gotham City é como o meu universo Eve. Aliás, Léo, esse livro tem uma coisa bem legal, ó. Ele tem um mapa. Pois é, você estava integrado. O que é esse mapa aqui? Vamos mostrar aqui. É o mapa do planeta. Do teu planeta? Do meu planeta. Esse é Eve. Ah, é? Porque a gente, quando começa a escrever um livro de história fantástica... Você leu o livro daquele menino que vendeu muito, que é um livro grosso, que eu não terminei porque era muito grosso, que se chama, que é de Curitiba, ele veio aqui até em Ponta Grossa lançar... Como é que é o nome? Eu acho que é mais ou menos parecido. Olha, ele está mostrando lá um monte de nome complicado. Veja bem, esse livro, que eu não me lembro o nome agora... que é um livro grosso assim, ele também criou um mundo imaginário, um reino imaginário. Então, mais ou menos isso? São vários reinos imaginários. São vários reinos imaginários. Porque assim, Eve é o mundo onde as fadas viviam, onde surgiram as fadas. E antes, Eve era com árvore, lagos, com tudo bonitinho, natural. E, de repente, começou a acontecer lá a evolução. Começaram a construir os castelos, mercado, moeda, economia. E os reinos seduziram parte das fadas a vir para o lado deles, né? E o que aconteceu foi que algumas fadas que não quiseram deixar a Floresta Encantada na história passam a ser chamadas de bruxas. Só que aí o que acontece é que nasce o filho de uma bruxa, da bruxa mais poderosa, que é o bruxo, que é o Arden, que é meu personagem. E nasce em lugar errado, porque uma fada nasce num dos reinos, que é o reino de Eras Black. E aí, um belo dia, lá num dos lagos do planeta, eles se encontram. Oi, quem é você? Aquela história toda. E aí eles se encontram e a fada e o bruxo passam a se gostar. Só que uma coisa legal do livro, que muita gente se pergunta, é assim, poxa, mas quem está na capa é a fada? Você que gosta de moda, sabia que a estilização da capa, dessa roupa, é uma roupa steampunk? Que é Parece uma roupa da Cher. A Cher usa uma roupa assim. Então, essa aqui é a Emma, que é a terceira pessoa, porque esse livro fala de um triângulo amoroso. Só que no triângulo amoroso, você deve saber de muitas histórias e tal. É assim, a pessoa que está no meio do triângulo ama duas pessoas. Ou gosta de ficar com as duas pessoas. Nesse caso aqui, o menino, o bruxo, ele gosta, é apaixonado pela Ava, que é a fada. E essa aqui, que ela é colocada no começo do livro para ser a bruxa madrinha do menino, passa a gostar dele, só que ele não gosta dela. Deixa eu entender. Vamos começar de novo, que eu não entendi direito. Como é que é? Uma é a fada. Certo. Essa ele gosta. O bruxo. Gosta dessa fada. E a fada gosta do bruxo. Os dois gostam. Um gosta do outro. Certo. Isso. Aí aparece... E aparece... Ela, que é a Emma, que é a bruxa madrinha. Que gosta do bruxo. E o bruxo não gosta dela. Não, gosta como amigo. Gosta como amigo. Mas não gosta não com amor. Com amor, Com amor. Então, assim... E
ela é o terceiro elemento desse triângulo amoroso. Isso. Só que não desejada. É isso que é a parte complicada. Porque se pegar uma história, que toda meninada leu aí, por exemplo, o Crepúsculo, por exemplo, a menina fica em dúvida entre o lobo e o vampiro, aquela coisa toda. Nesse caso, ele não fica em dúvida. Ele sabe a qual que ele gosta. Ele sabe amor que ele de gosta. Mulher, de relacionamento amoroso e de amiga. Isso. De amiga. E aí o que acontece é que o amor deles é um pouco Romeu e Julieta, porque é impossível. Porque a menina, por mesmo sendo uma fada, ela nasceu num castelo. E ela acredita que os castelos têm que evoluir. Só que o menino, por sua vez, quer que o planeta volte a ter natureza por todos os lados. Então, são conceitos, interesses, ideologias completamente diferentes. Então, por isso que o amor deles é incompatível. É dito no livro como o amor impossível. E aí a outra... Impossível, assim, amor impossível, porque ele não gosta dela... Não, o amor impossível dos dois, a fada e do bruxo, porque tem interesses diferentes. Sim. Seria, por exemplo, assim, se nós trouxermos assim, histórias que assim, existe um fator comum de trilogias, como falou Romeu e Julieta, que eram de famílias diferentes. Sim. Se nós vermos a lenda da Vila Velha aqui também, que o guerreiro era de uma tribo e daí veio a Índia de outra tribo a seduzi-lo para que eles acabaram se apaixonando. Então, são fatos de amores que se tornam difíceis de acontecerem pelas situações diferentes. Isso que você quer dizer? Sim, e a lenda, então, caso da família, que não é clássico, que não se combina, tem a ideologia, ou os interesses. Porque um é bruxo e um é fada. Sim, e um é fada. Isso. E tem uma explicação do que... Por exemplo, assim, você falou do Harry Potter, a diferença básica. O livro já começa com um caso de bullying. Na escola, dentro da Floresta Encantada, eles estão lá brigando, estão lá quebrando pau. As meninas não querem que os meninos aprendam, que os bruxos se desenvolvam na escola. Mas aí, nesse caso, só deixa eu entender um pouquinho. Então, as meninas sempre são fadas e os meninos sempre são bruxos? Não. Ou não? No livro explica que é um interesse, no começo do livro tá bem claro o interesse da Ordem das Bruxas de descobrir meninos com poder. Que a gente no livro chama de sulfix, que é um elemento que está no sangue, que torna a pessoa especial. Só que até então, eles consideravam que as fadas tinham esse elemento. E no passado, existiram seres angelicais que tinham esse poder. Então, a história começou já, vamos dizer, do meio para frente, que se eu fosse ficar contando tudo para trás, como cheguei até aqui, ia ficar cansativo. Mas eles acreditam que existam meninos que têm esse poder, e esses meninos estão na escola. E eu já começo com um caso de bullying, que eles brigam, estou te contando isso só para você entender a diferença de universos fantásticos, né, como o Harry Potter. Então, o Harry Potter lembra que a varinha fazia tudo, tirava aquela coisa toda. Na minha história, a menina ataca os meninos com a varinha e a varinha é quebrada. O bruxo aparece logo no começo do livro, quebra a varinha dela e paralisa ela só usando o poder das mãos. Então, ou seja, ele é especial por ele não precisar da varinha, não precisar de instrumento e ter poder concentrado nas suas próprias mãos. Agora, o que torna a história divertida é o quê? É que essa menina, que eu falo que é a terceira pessoa, é uma das criaturas mais poderosas que já existiu no planeta. Então, ela pode tudo e mais um pouco para brigar pelo seu amor por ele. E assim, você já tinha escrito outros livros antes, não? Léo, eu tenho 33 livros. Meu Deus do céu, onde é que estão que eu nunca tinha visto, Não, rapaz? mas é tudo escondido. Eu brinco que nem minha mulher viu ainda todos. Você não havia publicado, então? Não Esse publiquei. Essa é a primeira vez que eu publiquei. Esse livro saiu há 1 ano atrás, ele era um pouco maior, porque eu contava a história do planeta antes. Só deixa eu assim, só antes de você contar a tua história, só para a gente não retornar aqui. Esse mapa, então, você colocou esse mapa aqui para que as pessoas, à medida que você for falando, as pessoas possam se situar em que território estão, é isso? Isso, e sabe uma coisa? Pessoas mais velhas, quem está acostumado com o livro de pegar um pouquinho, pessoas mais velhas estão acostumadas, as pessoas novas estão acostumadas a ler e sempre tem um mapa aqui na frente. Todo livro de fantasia tem esse mapa aqui na frente. Então você começa a ler e faz assim. Aí você volta. Tá. Aí as pessoas reclamavam, mas que difícil, toda hora tem que ir e voltar. Aí eu tive essa ideia, eu não me lembro de ter visto isso em outros livros. Então você pode continuar, pode ler e acompanhar lá. Porque eu brinco que assim, imagina se eu dissesse para você uma história, Léo, então a Mariazinha saiu do parque ambiental, subiu ali pela avenida e chegou
até, entendeu? Então é fácil você imaginar na nossa cidade, por exemplo, aonde estão os lugares. Agora eu falo, Léo, a pessoa saiu de Grunaera, passou por Tortotrax, desceu por Paradisos e chegou no lugar sagrado. Não sabe onde é que é. Viu que difícil? Então, por isso que você pôs o mapa para localizar. Isso, a literatura fantástica depende de um mapa. E agora voltamos, então, vamos voltar então a você. Você, então, publicou esse livro há um ano e você está relançando isso? Não, foi um a gente chama de um pré-lançamento. Eu fiz entre 80 e 100 volumes e coloquei à venda num festival, num simpósio de literatura fantástica. Eu vendi tudo, né? No dia desse simpósio, e aí as pessoas começaram a ler e tal, e logo em seguida o livro foi comprado os direitos do livro foi comprado por uma editora grande. Só que aí começou a adiar o lançamento e nós decidimos por conta própria, por outros caminhos, fazer o lançamento do livro, né? Então, agora, esse livro foi reeditado, foi recomposto, ele é muito bonito, que eu digo assim, ó, ele tem um marcador de página integrado ao livro, então ele tem invernizado à sua frente, quer dizer, é um livro bonito e tecnicamente feito para se ler, né? Porque muita gente não sabe que alguns livros que fazem sucesso são feitos para serem lidos mesmo, né? Porque tecnicamente eles são subdivididos com técnicas para não deixar você largar. Ah, entendi. Mas assim, você aprendeu tudo isso frequentando simpósios, frequentando feiras de livro, você foi pesquisando. Como é que você fez isso uma vez que você não publicou os outros? Sim, aí que tá. Uma das coisas legais é que é como você fazer um exercício, é como você praticar seu hobby. Tudo que você faz muitas vezes, você acaba adquirindo habilidade. Você põe no automático. Você coloca no automático. Então, eu escrevo poesias há muito tempo. E vários dos diálogos que estão no livro são nada mais do que poesia. É uma declaração de amor. Quando o personagem faz para o outro, ele tem poesia. E eu aprendi a fazer isso há muito tempo. E o difícil foi eu colocar isso na forma de texto, de livro, de parágrafos, aquela coisa toda. Então, eu fiz oficinas literárias, eu estudei bastante, porque eu falo, para deixar o livro de um jeito, ele ser lido, é diferente. Eu brinco assim, por exemplo, você contar, ó, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Esse livro tem compasso, é como se fosse uma música, um reloginho. Ele é feito em tempos certinho. Ele tem cliffhanger em todas as partes. Mas isso é uma técnica de literatura comercial? Isso é uma técnica de literatura comercial. Ah, é? Por exemplo, quando você está assistindo um seriado que você gosta, eu não sei qual seriado que você gosta. Eu não gosto muito de nenhum. Então, mas o seriado, geralmente, vamos falar de novela, então. Você gosta de novela? Eu só gosto daquela cheia de charmes, que é uma nojeira, assim, uma porcaria. Aquela das 9 eu odeio, que é uma realidade que não funciona. Mas, enfim, filme que tem continuação, por exemplo. Todo filme que tem continuação, todo seriado, toda novela tem o seu nome técnico, Léo. Cliffhanger. Sim. Que é aquele gancho. O gancho para você não perder assim, a próxima. Meu amigo, você não pode perder o que vem a seguir. Isso é uma técnica bem bacana. É uma técnica bacana que quem sabe usar, faz. Então, esse livro foi construído... Mas como é que você chegou nessa técnica? Isso que eu estou querendo saber. Estudando, fazendo oficinas. Você então se projetou para fazer um livro comercial. Sim, é um livro comercial, uma literatura de entretenimento. Literatura comercial. Não é uma literatura cabeçuda, não é assim academia. Um poema, um romance que você criou na tua cabeça, que você acabou colocando no livro, externando os seus sentimentos. Não. Você fez isso também. Tem meus sentimentos, sim, você fez isso também, mas fez com técnicas para venda. Isso. E outra coisa interessante para você saber. Você deve saber que eu sou empresário da área do turismo. Eu tenho uma empresa de turismo e eu já viajei bastante. E uma coisa legal do livro é que do meio para frente ocorre, conforme promete a sinopse, né? Ocorre a interação das fadas e dos bruxos com a terra. Então, existem capítulos aqui para o meio do livro onde aparecem cidades da Terra. Então aparece, por exemplo, Nova York, Los Angeles, Berlim, Amsterdã. Aparecem várias cidades do mundo real. E eu descrevo aventuras dos meus personagens de Eve na Terra, nessas cidades.
E assim, a descrição do por onde as pessoas andam, do que elas fazem, é quase que perfeita, por causa que eu usei o meu conhecimento de viagem, o conhecimento técnico de turismo. Então, quando eles estão em Londres, por exemplo, você já foi para Londres, El? Lembra? Já. Então, tem lá a Torre de Londres, por exemplo, né? O menino, o bruxo, ele questiona... Vou dar um exemplo para você entender como funciona a brincadeira. Ele questiona muito a coisa... O porquê dos reinos em Ive. Ele fala, isso aqui é antigo, isso aqui devia ter sido evoluído. Aí ele vai com a tutora dele para visitar Londres e fala, olha, isso aqui é um país super moderno e ainda tem rei, tem rainha. Ele fica aí conformado. Aí eles entram na Torre de Londres, que muita gente que vai para Londres nem vai na Torre de Londres. A Torre de Londres, se você lembrar, é onde está lá as joias da coroa, era onde vivia o Henrique VIII, onde cortaram a cabeça lá na Bolena. Inclusive, é super interessante você entrar lá e você ver. Então, ele entra lá, ele vê os reis, vê os cavalos, vê todas as coisas. Então, eu faço, assim, os meus personagens, de alguma maneira, visitar os lugares reais e mostrar isso para as pessoas. Em Berlim, o casal, eles sobem naquela torre de Berlim da TV, que é gigante, que é linda. Mas assim, então você acaba, da metade em diante, trazendo seus personagens desse mundo irreal para localizá-los dentro de alguns espaços do mundo real nosso aqui, isso? Tecnicamente, isso se chama fantasia urbana. Não sei se você está gostando da parte... Estou contando um pouco do bastidor, o que é o livro também. Não, bem legal. Te trazer alguma coisa... Eu não sabia que tinha essa técnica, é surpresa para mim, eu não sabia que tinha essa técnica de aprender as pessoas na leitura, tanto quanto os seriados e novelas que você falou, eu não sabia que tinha. Porque realmente, às vezes você lê um livro, talvez involuntariamente, você diz, eu quero terminar de ler. E tem outros que você lê um pedaço, não vou Quer terminar. ficar surpreso com mais uma coisa? Olha aqui, ó. Vai sair o cara aí de dentro daqui a pouco. O que acontece? Uma outra coisa para você saber. Os livros, geralmente, tem gente que para logo no começo. Muita gente diz que a pessoa para de ler entre nas primeiras 80 páginas. 40 é o primeiro ponto, 80 é o segundo. É verdade. Por que isso? Porque se não acontecer alguma coisa, alguma virada de jogo excepcional, que você fala assim, não, mas agora eu quero saber o que vai acontecer. É um cliffhanger, mas eu diria não cliffhanger capítulo a capítulo, episódio a episódio. Tem que ser um cliffhanger, o nome técnico disso é turning point, o ponto de virada. Quer dizer, se não acontecer um ponto de virada excepcional no começo da história, você não continua lendo. Então, por exemplo, aqui, no meu livro, se você for ver o primeiro ato, o segundo ato começa, está na página 72. Então, a regra diz que entre os 15%, tu tem que ter isso acontecendo. Senão, a pessoa que estiver lendo vai falar, vou parar. Agora aqui, com 70 páginas, começou na 20, você acha que a hora que acontece aqui, que nós não vamos falar, é claro, né? Você acha que a pessoa para de ler? Não. E a mesma técnica é usada quando você passa para um terceiro ato ou para o final do livro. Você precisa de um turning point mais, vamos dizer assim, violento, né? Para a pessoa falar, não, agora eu vou querer saber o que vai acontecer. Então, assim, a minha edição anterior tinha um problemão. Por exemplo, Léo Passetti pega o livro, lê aqui A Fada e o Bruxo. Você vai querer ver o tal da fada encontrar com o bruxo, para ver a confusão. Demorava isso para acontecer no primeiro livro, 180 páginas. Agora baixou para 70, 50 páginas. Entende? Você acabou cortando um pouco dos excessos e deixou mais dinâmico. Tanto não. Cortou muito. Muito, porque é um livro para jovem, é um livro que precisa ser, no começo, veloz, cheio de ação e precisa pegar logo. É o fogo que precisa pegar logo. Não dá para chegar ali devagar. Um livro mais de academia, mais aqueles que para serem dourados pelas universidades, aquela coisa toda, pode ser até mais devagar, mais cabeçudo. Muito bem, muito bem, muito bem. E ele está vendo aonde esse livro? Esse livro já está à venda nas livrarias Curitiba. Uma coisa legal é que eu vou partir em turnê agora, fazer o que os autores americanos fazem, né? Que é viajar entre as cidades. Eu vou estar agora para Joinville, Florianópolis, Blumenau e Balneário. Você vai divulgar seu livro. Isso, depois Maringá, depois Londrina, bacana. E fecha com Curitiba no dia 29. E ontem foi lançado aqui em Ponta Grossa, né? Ah, é? Foi ontem? Foi bem legal, foram muitas pessoas, deu fila e tudo. Olha que bacana, que legal. Foi feito o evento até fora da livraria, na frente do shopping. Assim você se anima e edita os seus outros livros.
que estão na gaveta? Não. Futuramente vai ter mais histórias dentro desse mesmo universo. Ah, é? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gente, ó, o livro, mais uma vez, a gente vai falar para vocês, se chama A Fada e o Bruxo, as Crônicas de Eve, que, como o Francisco contou pra gente aqui, é esse mundo que deve ser bem bacana. É bem bacana, ele explodiu na internet, Léo. Mais de 35 mil fãs curtem isso. Antes de ser lançado, o Book Trailer bateu mais de 5 mil views. Muito bem, eu vou... Vale a pena dar uma olhada. Vou dar uma olhada, com certeza. Querido, muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo livro, tenho certeza que pelo que você me contou será uma leitura muito gostosa. E depois eu comento com você, beleza? Tá, joia. Obrigado, querido. Ah. 2 minutos e a gente volta.